Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um CompoCast, o seu podcast sobre composição musical e outras coisas. Hoje é terça-feira, hoje é dia de mais um CompoCast, de mais um episódio do CompoCast. E eu quero agradecer a você que tem nos ouvido, você que tem emprestado o seu tempo para nós, você que tem feito essa nossa audiência ir crescendo dia a dia. A todos vocês, muito obrigado mesmo. Também eu quero agradecer aqui ao Secan, que sempre tem nos apoiado, sempre tem aqui nos patrocinado aqui no CompoCast. Pois bem, o tema de hoje é um tema recorrente, né? Um tema que atravessa as nossas realidades. Com certeza é uma das características da sociedade de hoje, que é a imediatez ou o imediatismo, se você preferir. Eu particularmente gosto muito de inventar as minhas palavras. Provavelmente nem existe, né, essa palavra imediatez, mas eu gosto dela, eu gosto do som dessa palavra. E essa característica das coisas imediatas, das coisas fast, das coisas pré-prontas ou das coisas já prontas, né, a um clique de distância, são características, ou é uma característica muito latente na nossa sociedade. Você conhece certamente o grande filósofo e sociólogo do século passado e desse século também, Zygmunt Bauman, e ele cunha, né, esse conceito de liquidez. Ele aplica esse conceito ao tempo, às relações, à sociedade, né, à modernidade em si, inclusive criando, né, esse conceito de modernidade líquida. E essa questão da liquidez do Zygmunt Bauman é um bom ponto de partida para a gente hoje. Essa é uma ideia que pode ser pensada da seguinte maneira: as coisas líquidas, elas escorregam, né, pelas mãos, no sentido de que as coisas são tão imediatas e as coisas são tão evoluídas a partir de uma demanda que a todo momento muda, né? Que a própria coisa, o próprio objeto desejado, ele é líquido, né? Ele escorre, né, pelas próprias mãos e cria-se assim então um vazio de sentido, né? A análise do Bauman vai muito por aí e obviamente que é muito mais profunda do que essa minha tentativa aqui, né, de explicar algo tão profundo, né? A minha tentativa vindo de mim, de alguém tão incapaz de interpretar a profundidade das coisas que o Bauman disse e deixou, né, escrito. Mas é legal perceber que essa característica ou esse conceito, né, de liquidez atravessa então os desejos, né? E atravessa as relações, mas sobretudo as relações de desejo. Então isso significa que a gente precisa ter as coisas para ontem, para agora, né? O tempo líquido tem a ver com esse tempo do clique. O tempo líquido tem a ver com esse tempo do videozinho do TikTok de 1 minuto, né? De um máximo de informações no mínimo de tempo possível. E daí eu chego então nessa ideia de imediatismo, né? E eu queria refletir como que o imediatismo, né, que é presente em todas as relações dessa nossa sociedade que moderna para a história, mas contemporânea, no sentido de que nós estamos inseridos nela, como que essas características influenciam também na música, né? Ou pelo menos na produção musical, ou na composição musical, digamos assim. Então é isso, eu quero pensar com você sobre essa questão do imediatismo na pauta da criação musical. Essa questão da liquidez, do imediatismo
na pauta da criação musical. Bom, eu tenho alguns pontos então, e a gente também vai ouvir algumas coisas hoje, né? Algumas músicas que foram criadas a partir de experiências dentro dessa realidade. Bom, eu começaria então destacando em primeiro lugar a relação do homem com o computador e, sobretudo aqui, né, no nosso caso, a relação do compositor com o computador. Veja que é bem recente essa relação compositor-computador. Há talvez uns 70 anos atrás, assim, o uso do computador, né, tenha sido muito mais fechado, né, para os estúdios de experiências eletroacústicas e etc. Então, se a gente pensar de maneira mais abrangente, o uso do computador pelo compositor que compõe em casa, que senta na sua casa e compõe, isso é algo muito perto de nós, né? Algumas décadas, talvez 2 ou 3 décadas só atrás, né? Eu me lembro que em 1994, mais ou menos, 93, 94, eu era uma criancinha, mas lembro que meu primo ganhou o primeiro computador, né, que era aquele chamado de 486. Não sei se você lembra disso, que os gráficos eram verdes, né? Assim, tinha umas linhas verdes só, que eu quis dizer, era uma tela preta com linhas verdes. E eu lembro que em 1988, olha só, em 1996, olha só, a igreja da qual eu era membro tinha um computador, e o computador que eu tinha na minha casa era muito ruim, mas o da igreja era um computador assim muito bom. E lá eu pude instalar um aplicativo, né, um programa para escrever partituras. Ele era o Noteworthy Composer. Esse aplicativo, esse programa ainda existe. Eu pesquisei, ele ainda existe. Ele é pago, ele ainda existe. Eu acho que nem existe versão dele para Mac, mas ele existe, as pessoas podem usar. E naquela ocasião eu lembro de ter escrito, né, a minha primeira obra, digamos assim, de impacto maior. Era uma cantata, né? Era uma cantata assim, para coro e orquestra. Olha a minha pretensão, né? Um jovenzinho, eu tinha 17 anos mais ou menos. E eu então ia para a igreja para escrever aquela obra que era baseada numa peça que meus pais tinham escrito, nossa, uns 20 anos antes, assim, uns 15 anos antes. E eu ficava lá todas as tardes, chegava da escola e ia para lá para escrever. E eu fiquei pensando, né, sobre isso, sobre aquela minha prática composicional. Você veja, eu não tinha orquestra, na igreja não havia orquestra, então eu não podia testar os sons que eu escrevia, porque não havia músicos, não havia orquestra, né? E todo o som que eu ouvia era, você sabe, né, proveniente de uma linguagem MIDI, né? Então, veja como é encurtado o espaço entre o compositor e, digamos, em tese, uma realização sonora. Então, eu pude escrever aquela obra, era imensa, né? Imensa, um livro muito grande, com muitas, enfim, com toda a criatividade que um adolescente pode ter, né? Mas, e as coisas que eu ouvia ali eram as coisas que eu estava ouvindo muito pela primeira vez. E, obviamente, que havia muito, né, daquelas criações que não funcionavam, muitas coisas que não funcionavam, muitos dobramentos que estavam, assim, errados, porque naquele tempo, naquele momento da história, os programas, ou pelo menos esse que eu usava, não dizia para mim, olha, você está saindo aqui do alcance, por exemplo, dos violinos. Olha, essa corda aqui, essa nota aqui não existe porque ela é muito grave. Ou então para os trompetes, né? Olha, essa nota aqui está muito grave, né? Hoje em dia, quando a gente usa esses aplicativos, eles já colorem essas notas de outras cores, dizendo para nós que estamos em regiões extremas dos alcances, né, graves e agudos desses instrumentos. Mas perceba então que essa primeira relação entre compositor e computador
encurta esse espaço de tempo necessário antigamente, né, necessário para que a realização sonora fosse mais próxima de um resultado aceitável, né? Quer dizer, os compositores antigamente, antes do advento do computador, e vamos pensar um pouco mais atrás, antes da revolução industrial do século XX, né? Os compositores sentavam e escreviam à mão, mas a questão não é escrever à mão. A questão era que o som que esses compositores planejavam e compunham eram provenientes de suas escutas e de suas vivências naturais, né? Regendo ou tocando orquestras, não é? E ao escrever aquelas obras, o único referencial que tinham eram seus próprios ouvidos internos. Então, havia um tempo para as coisas se realizarem. E aqui eu estou falando de um tempo cronológico, tá? Existia um espaço de tempo necessário entre uma criação e uma realização sonora física. Então a relação entre compositor e computador encurta isso e traz uma certa qualidade, ou melhor, compõe, né, essa realidade que é qualitativamente imediatista, na verdade. E olha o que você tem então como resultado. Você tem uma série de obras que, por exemplo, o computador pode tocar, mas que um ser humano vai achar difícil de tocar, porque simplesmente não existe aquela região, ou porque o computador consegue compreender as divisões microtemporais super complexas, enquanto um ser humano, né, tocando terá muita dificuldade. Isso vai se distanciar, na verdade, da performance realística, né? Então, ao mesmo tempo em que esta relação computador-compositor promove um imediatismo, né, uma aproximação de uma realização sonora, ela também promove uma perda, né, de qualidade naquilo que se produz. Obviamente que eu estou falando de décadas atrás, né? É óbvio que essa relação hoje em dia, né, é muito mais próxima daquilo que seria um resultado sonoro real e assim aceitável. No entanto, ainda assim, né, esse imediatismo proposto por essa relação provoca uma perda de qualidade no próprio resultado. Olá, eu sou o André Codesso, apresentador do Compocast. Estou passando aqui para te fazer um convite. Quero convidar você a nos apoiar lá no apoia.se/Compocast, apoia.se/Compocast, com o que você quiser, do jeito que você quiser, claro, se você puder e se você quiser. Os nossos apoiadores podem enviar perguntas e a gente vai respondendo estas perguntas aqui nos nossos episódios. Assim, você também nos ajuda a ampliar ainda mais o alcance do nosso podcast. Fica aqui também o nosso convite para que você visite as nossas redes sociais, no Instagram, @Compocast, no Facebook.com/Compocast. É isso, valeu pessoal! Pois bem, meu segundo ponto seria agora a relação com as inteligências artificiais, né? Com as máquinas que podem analisar, que podem aprender como compor. E perceba que nessa relação existe agora o surgimento de um novo personagem, que é aquele que consome, né? Não necessariamente o compositor que quer se aprofundar, mas aquele que quer consumir, no sentido de que ele trabalha a composição não pela composição em si, mas como um artefato que está agregado a uma outra ação. Por exemplo, né, quando nós queremos criar algum tipo de música para um vídeo
no TikTok ou no Instagram. Existem inteligências artificiais que podem criar uma música a partir de poucas informações que você dá. Você escolhe, por exemplo, o ritmo que você quer, né? O estilo / ritmo, né? E aí você pode inclusive colocar um texto ali dentro, né? E você pode escolher também o tipo de voz feminina, masculina, com certas qualidades, A, qualidade B, qualidade C, etc. E aquela inteligência artificial, então, te devolve, né? Assim, num clique, ela te devolve esse produto. Perceba que, então, há um imediatismo que segue, né, uma lógica de consumo imediato. Então, aqui, esse personagem ele é tratado em evidência aqui, obviamente, como o consumidor, da música. E eu, inclusive, fiz um teste, né? Eu pedi para a inteligência artificial compor uma música para mim e escolhi um estilo, né, que foi o jazz, e pedi para ele compor para mim uma música assim, sem letra, né? Mas eu quis pensar nesse estilo, né, e nessa experiência, porque eu propus o seguinte: eu pensei, vou querer gravar um vídeo no YouTube ou no Instagram ou pro TikTok e quero um fundo musical bem tranquilo enquanto eu falo. E não quero pagar direitos autorais, por exemplo. Apesar de haver já uma série de canais no YouTube e outros por aí que oferecem músicas livres, né, de direitos autorais. Mas eu quero algo que ninguém tenha, né? Eu quero uma coisa assim que seja minha. E aí a gente teve esse resultado aqui, ó. Bom, eu particularmente não gostei nada, né, do resultado. Achei bem ruim mesmo. É claro que eu estou usando uma inteligência artificial gratuita. Não ia assinar um serviço para apenas uma experiência. Até porque eu não faço uso desse tipo de serviço, né? E é claro que a gente está percebendo, né, que o que a inteligência artificial está fazendo é recolher um monte de dados, né, e agrupar esses dados em várias categorias, né, e então você vai dando comandos, né, e esses comandos vão gerando para a inteligência artificial caminhos em que ela vai percorrer. Então, assim, é claro que se a gente fosse, de repente, pagar uma inteligência artificial mais robusta, né? Ou então procurar, né, um supercomputador que exista no ambiente acadêmico, que esteja assim sendo treinado, né? Claro que a gente vai ter um resultado melhor. Mas de qualquer forma, você percebe o imediatismo nessa relação também. E é muito interessante isso, porque esse imediatismo artístico ou criativo, ele não abarca, né, só a prática musical, né? Você também pode pedir a uma inteligência artificial para criar uma foto, né? Você também pode pedir a inteligência artificial para criar uma poesia, né? E aí a gente tem uma discussão que é muito bacana, não é o ponto de hoje, mas eu vou deixar essa pergunta, né? Então, será que o que a inteligência artificial está produzindo é arte ou não, né? É uma questão que vem desses resultados, porque a gente, querendo ou não, estas inteligências artificiais, e a gente pode pensar talvez em redes neurais, se a gente quiser
pensar em coisas mais complexas, que são treinadas com milhões e milhões e milhões de dados, né? Elas estão, de uma certa forma, nos imitando na nossa prática também musical. A gente tem milhões e milhões de dados inseridos em todos os nossos slots de memória cerebrais, e quando a gente compõe, quando a gente cria uma obra de arte, de certa forma, ela é uma releitura, né, daquilo que está guardado. Mas acredito que exista algo na obra de arte que a torne única. E talvez seja esse ponto que não exista dentro da inteligência artificial. Mas como eu disse, essa é uma discussão para outro episódio. O que fica claro, então, aqui é como a relação do imediatismo, né, atravessa a produção musical a partir do uso das inteligências ou de inteligência artificial. Meu terceiro ponto, e o ponto final desse episódio, não tem a ver muito com o tempo de produção, né, de uma obra musical, mas sim na relação da degustação, da apreciação da performance ou da obra musical. Existe também, eu penso assim, eu visualizo assim, uma necessidade de que o entendimento seja também imediato. Isso faz com que a gente tenha uma produção cada vez mais em cadeia, cada vez mais com relações de semelhança, ou ao menos com relações e características que pertençam a um mesmo ambiente, o qual é construído a partir de semelhantes demandas ou de semelhantes, vamos colocar assim, gostos musicais. Então, o que eu quero dizer é que existe também uma necessidade de que o sentido seja rapidamente apreendido. Isso nos leva a ter, então, uma série de músicas que se parecem. Você já deve ter visto por aí algum vídeo, né? 4 acordes aqui que fazem músicas assim, assim, assado. Olha, esses 4 acordes tocam todas as músicas pop de um certo recorte de tempo. E eu gosto muito dessas proposições, apesar de achar elas um pouco pretensiosas demais. Porém, estas propostas, né, elas revelam essa ideia do imediatismo também na percepção, no entendimento, né, na absorção por parte do público da obra escutada. Vamos fazer um pequeno experimento mental. Pense em música de concerto, música clássica, e pense em música popular. Qual destas duas são mais ou é a mais ouvida? Qual dessas duas vertentes? Bom, você há de concordar comigo que esta música chamada popular é a música mais consumida. Agora, por quê? Bom, há uma série de fatores, obviamente, mas dentro daquilo que nós estamos falando hoje, vamos olhar um pouco para essa música de concerto. Será que ela é repetitiva? Será que nós podemos dizer, nossa, toda música de concerto é sempre assim? Ou há um grande número de músicas de concerto que se parecem drasticamente? Obviamente que não. Então, a diferença entre obras, e na verdade, a grande diferença entre obras, se pensarmos a respeito dos períodos, né, faz com que algumas escutas, ou a grande parte das escutas da música de concerto seja muito imprevisível, né? O que vai acabar, né, fazendo com que se desfaleça a relação
do imediatismo do entendimento. Agora, quando a gente pensa nessa música popular, vamos olhar um pouco para isso. Vamos pensar em quais tipos de música, ritmos, estilos. Eu não sei qual é a melhor palavra e não estou convencido de qual é a melhor expressão. Mas vamos pensar do jeito que você quiser entender. No tipo de música popular no Brasil que mais vende. Você pode pensar em alguma. Agora, olha para estes artistas. Elenca aí 3 ou 4 artistas na sua mente agora. Perceba que as músicas que são produzidas são sempre muito parecidas. Você consegue perceber isso também? Pois é. Então, veja que quanto mais aquilo que é mais consumido pela grande massa é aquilo que responde bem a um imediatismo da percepção, do entendimento, da absorção do sentido. Isso é muito interessante, né, de perceber. Assim a gente fica compreendendo, então, que essa relação de imediatismo também é muito presente na escuta, né, e na recepção desse material musical. Pois bem, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço você ter ficado aqui comigo até agora. Gostaria muito de saber a sua opinião. Pode escrever, pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Eu gostaria muito de conversar e responder você, se assim eu puder fazê-lo. A gente se vê aqui na próxima terça, pensando um pouco mais sobre composição musical e outras coisas. Um beijo grande, fica bem, até lá e tchau.